Capítulo 5. Das transferências. Seção 1. Das transferências para o setor privado. Subseção 1. Das subvenções sociais. Artigo 76. A transferência de recursos a título de subvenções sociais, nos termos do disposto no artigo 16 da Lei 4.320 de 1964, atenderá às entidades privadas sem fins lucrativos que exerçam atividade de natureza continuada nas áreas de assistência social, saúde ou educação, observado o disposto na legislação em vigor, e desde que tais entidades: 1. Sejam constituídas sob a forma de fundações incumbidas regimental e estatutariamente para atuarem na produção de fármacos, medicamentos, produtos de terapia celular, produtos de engenharia tecidual, produtos de terapia gênica, produtos médicos definidos em legislação específica e insumos estratégicos na área de saúde ou 2. Prestem atendimento direto ao público e tenham certificação de entidade beneficente de assistência social nos termos do disposto na Lei 12.101, de 27 de novembro de 2009. Parágrafo único. A certificação de que trata o inciso 2 do caput poderá ser: 1. Substituída pelo pedido de renovação da certificação devidamente protocolado e ainda pendente de análise junto ao órgão competente, nos termos do disposto na legislação vigente, e 2. Dispensada para execução de ações, programas ou serviços em parceria com a administração pública federal nas seguintes áreas: a. Atenção à saúde dos povos indígenas. B. Atenção às pessoas com transtornos decorrentes do uso, abuso ou da dependência de substâncias psicoativas. C. Combate à pobreza extrema. D. Atendimento a pessoas idosas ou com deficiência. E. Prevenção de doenças, promoção da saúde e atenção a pessoas com síndrome da imunodeficiência adquirida, hepatites virais, tuberculose, hanseníase, malária, câncer e dengue. Subseção 2. Das contribuições correntes e de capital. Artigo 77. A transferência de recursos, a título de contribuição corrente, somente será destinada a entidades sem fins lucrativos que não atuem nas áreas de que trata o caput do artigo 76, observado o disposto na legislação em vigor. Parágrafo único. A transferência de recursos a título de contribuição corrente, não autorizada em lei específica, dependerá de publicação para cada entidade beneficiada de ato de autorização da unidade orçamentária transferidora, o qual conterá o critério de seleção, objeto, prazo do instrumento e a justificativa para a escolha da entidade. Artigo 78. A alocação de recursos para entidades privadas sem fins lucrativos, a título de contribuições de capital, fica condicionada à autorização em lei especial anterior, conforme o parágrafo 6º do artigo 12 da Lei 4.320 de 1964. Subseção 3. Dos auxílios. Artigo 79. A transferência de recursos a título de auxílio, previstos no parágrafo 6º do artigo 12 da Lei 4.320 de 1964, somente poderá ser realizado para entidades privadas sem fins lucrativos e desde que sejam: 1. De atendimento direto e gratuito ao público na área de educação, atendam ao disposto no inciso 2 do caput do artigo 76 e sejam voltadas para a. Educação especial ou B. Educação básica. 2. Registradas no Cadastro Nacional de Entidade Ambientalista, CNEA, do Ministério do Meio Ambiente e qualificadas para desenvolver atividades de conservação, preservação ambiental, incluídas aquelas relacionadas à aquisição e instalação de sistemas de geração de energia elétrica solar fotovoltaica, desde que formalizado instrumento jurídico adequado que garanta a destinação de recursos oriundos de programas governamentais a cargo do citado Ministério, bem como aquelas cadastradas junto a esse Ministério para recebimento de recursos de programas ambientais doados por organismos internacionais ou agências governamentais estrangeiras. 3. De atendimento direto e gratuito ao público na área de saúde e a. Obedeçam ao estabelecido no inciso 2 do caput do artigo 76 ou b. Sejam signatárias de contrato de gestão celebrado com a Administração Pública Federal, não qualificadas como organizações sociais, nos termos do disposto na Lei 9.637 de 1998. 4. Qualificadas ou registradas e credenciadas como instituições de apoio ao desenvolvimento de pesquisa científica e tecnológica e tenham contrato de gestão firmado com órgãos públicos, observado o disposto no parágrafo 8º do artigo 80. 5. Qualificadas para o desenvolvimento de atividades esportivas que contribuam para a capacitação de atletas de alto rendimento nas modalidades olímpicas e paraolímpicas, desde que seja formalizado instrumento jurídico que garanta a disponibilização do espaço esportivo implantado para o desenvolvimento de programas governamentais e seja demonstrada pelo órgão concedente a necessidade de tal destinação e sua imprescindibilidade
qualidade, oportunidade e importância para o setor público. 4. De atendimento direto e gratuito ao público na área de assistência social, desde que cumpram o disposto no inciso 2 do caput do artigo 76 e as suas ações se destinem a idosos, crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, risco pessoal e social. B. Habilitação, reabilitação e integração de pessoas com deficiências ou doenças crônicas ou C. Acolhimento a vítimas de crimes violentos e seus familiares. 7. Destinadas às atividades de coleta e processamento de material reciclável e constituídas sob a forma de associações ou cooperativas integradas por pessoas em situação de risco social, na forma prevista em regulamento do Poder Executivo Federal, cabendo ao órgão concedente aprovar as condições para a aplicação dos recursos. 8. Voltadas ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade social, risco pessoal e social, violação de direitos ou diretamente alcançadas por programas e ações de combate à pobreza e geração de trabalho e renda, nos termos em que ficar demonstrado o interesse público. 9. Colaboradoras na execução dos programas de proteção a pessoas ameaçadas com base na Lei 9.807, de 13 de julho de 1999. 10. Direcionadas às atividades de extravismo, manejo de florestas de baixo impacto, sistemas agroecológicos, pesca, aquicultura e agricultura de pequeno porte, realizadas por povos indígenas, povos e comunidades tradicionais e agricultores familiares, constituídas sob a forma de associações e cooperativas integradas por pessoas em situação de risco social, na forma prevista em regulamento do Poder Executivo Federal, hipótese em que caberá ao órgão concedente aprovar as condições para a aplicação dos recursos. 11. Canalizadas para atividades humanitárias desenvolvidas por entidade reconhecida por ato do Governo Federal como de natureza auxiliar ao poder público ou 12. Voltadas à realização de estudos, pesquisas e atividades que possam subsidiar as políticas públicas de emprego, renda e qualificação profissional. Subseção 4. Artigo 80. Sem prejuízo das disposições contidas no artigo 76 ao artigo 79, as transferências de recursos previstas na Lei nº 4.320 de 1964 à entidade privada sem fins lucrativos, nos termos do disposto no parágrafo 3º do artigo 12 da Lei 9.532, de 10 de dezembro de 1997, dependerá da justificação pelo órgão concedente de que a entidade complementa de forma adequada os serviços prestados diretamente pelo setor público e ainda de 1. Aplicação de recursos de capital exclusivamente para a. Aquisição e instalação de equipamentos e obras de adequação física necessárias à instalação dos referidos equipamentos. B. Aquisição de material permanente. E. C. Vetado. 2. Identificação do beneficiário e do valor transferido no respectivo convênio ou instrumento congênere. 3. Execução na modalidade de aplicação 50, transferências e instituições privadas sem fins lucrativos. 4. Compromisso da entidade beneficiada de disponibilizar ao cidadão, em seu sítio eletrônico ou, na falta deste, em sua sede, consulta ao extrato de convênio ou instrumento congênere, contendo, pelo menos, o objeto, a finalidade e o detalhamento da aplicação dos recursos. 5. Apresentação da prestação de contas de recursos anteriormente recebidos, nos prazos e nas condições estabelecidas na legislação e inexistência de prestação de contas rejeitada. 6. Publicação, pelo poder respectivo, de normas a serem observadas na concessão de subvenções sociais, auxílio e contribuições correntes, que definam, entre outros aspectos, critérios objetivos de habilitação e seleção das entidades beneficiárias e de alocação de recursos e prazos do benefício, prevendo-se ainda cláusula de reversão no caso de desvio de finalidade. 7. Comprovação pela entidade da regularidade do mandato de sua diretoria, inscrição no CNPJ e apresentação de declaração de funcionamento regular dos últimos 3 anos, emitida no exercício de 2022. 8. Cláusula de reversão patrimonial, válida até depreciação integral do bem ou a amortização do investimento, constituindo garantia real em favor do concedente em montante equivalente aos recursos de capital destinados à entidade cuja execução ocorrerá caso se verifique desvio de finalidade ou aplicação irregular de recursos. 9. Manutenção da escrituração contábil regular. 10. Apresentação pela entidade
de certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, do Ministério da Economia e a dívida ativa da União, certificado de regularidade do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, FGTS, e de regularidade junto ao Cadastro Informativo de Créditos não quitados do Setor Público Federal, CADIM. 9. Demonstração por parte da entidade da capacidade gerencial, operacional e técnica para desenvolver as atividades com informações acerca da quantidade e qualificação profissional de seu pessoal. 12. Manifestação prévia e expressa do setor técnico e da assessoria jurídica do órgão concedente sobre a adequação dos convênios e dos instrumentos congêneres às normas referentes à matéria. E 13. Comprovação pela entidade privada sem fins lucrativos de efetivo exercício durante os últimos 3 anos de atividades relacionadas à matéria objeto da parceria. Parágrafo 1º. A transferência de recursos públicos a instituições privadas de educação, nos termos do disposto do artigo 213 da Constituição, deve ser obrigatoriamente vinculada ao plano de expansão da oferta pública no nível, na etapa e na modalidade de educação respectivos. Parágrafo 2º. A determinação contida no inciso 1 do caput não se aplica aos recursos alocados para programas habitacionais, conforme previsão em legislação específica, em ações que viabilizem o acesso à moradia, bem como a elevação de padrões de habitabilidade e qualidade de vida de famílias de baixa renda que vivam em localidades urbanas e rurais. Parágrafo 3º. A exigência constante do inciso 3 do caput não se aplica quando a transferência dos recursos ocorrer por intermédio de fundos estaduais, distrital e municipais, nos termos do disposto na legislação pertinente. Parágrafo 4º. A destinação de recursos à entidade privada não será permitida nos casos em que o agente político dos poderes executivo, legislativo e judiciário ou do Ministério Público ou defensores públicos da União, tanto quanto dirigente de órgão ou entidade da administração pública, de qualquer esfera governamental, ou seu cônjuge ou companheiro, bem como parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até 2º grau, seja integrante de seu quadro dirigente, ressalvados os casos em que a nomeação decorra de processo legal ou que sejam beneficiados. 1. O Conselho Nacional de Secretarias de Saúde, o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, os Conselhos de Secretarias Municipais de Saúde, o Conselho Nacional de Secretários de Educação, a União Nacional dos Dirigentes de Educação, o Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social e o Fórum Nacional de Secretarias de Assistência Social. 2. As associações de entes federativos limitada à aplicação dos recursos de capacitação e assistência técnica ou 3. Os serviços sociais autônomos destinatários de contribuições dos empregadores incidentes sobre a folha de salários. Parágrafo 5º. O disposto nos incisos 7, 8, no que se refere à garantia real, 10 e 11 do caput, no que se aplica às entidades beneficiárias de que tratam os incisos 7, 8 e 10 do caput do artigo 79. Parágrafo 6º. As organizações da sociedade civil, nos termos do disposto no inciso 1 do caput do artigo 2º da Lei 13.019, de 31 de julho de 2014, poderão receber recursos oriundos de transferências previstas na Lei 4.320 de 1964 por meio dos seguintes instrumentos. 1. Termo de fomento ou colaboração, hipótese em que deverá ser observado o disposto na Lei 13.019 de 2014, na sua regulamentação e nas demais legislações aplicáveis, e 2. Convênio ou outro instrumento congênere celebrado com entidade filantrópica ou sem fins lucrativos, nos termos do disposto no parágrafo 1º do artigo 199 da Constituição. Hipótese em que deverá ser observado o conjunto das disposições legais aplicáveis à transferência de recursos para o setor privado. Parágrafo 7º. As entidades qualificadas como organização de sociedade civil de interesse público, OCIP, poderão receber recursos oriundos de transferências previstas na Lei 4.320 de 1964, por meio dos seguintes instrumentos. 1. Termo de parceria, observado o disposto na legislação específica pertinente a essas entidades, e processo seletivo de ampla divulgação. 2. Termo de colaboração ou de fomento, observado o disposto na Lei 13.019 de 2014, na sua regulamentação e nas demais legislações aplicáveis. E 3. Convênio ou outro instrumento congênere, celebrado com entidade filantrópica ou sem fins lucrativos, nos termos do disposto do parágrafo 1º do artigo 199 da Constituição, observado o conjunto das disposições legais aplicáveis à transferência de recursos para o setor privado.
Parágrafo 8º. As entidades qualificadas como organizações sociais, OS, nos termos do disposto da Lei 9.637, de 1998, poderão receber recursos oriundos de transferências previstas na Lei 4.320, de 1964, por meio de 1. Contratos de gestão, hipótese em que as despesas serão exclusivamente aquelas necessárias ao cumprimento do programa de trabalho proposto e ao alcance das metas pactuadas, classificadas no GND 3, outras despesas correntes, observados o disposto na legislação específica aplicável a essas entidades e o processo seletivo de ampla divulgação. 2. Vetado. E 3. Vetado. Parágrafo 9º. Para garantir a segurança dos beneficiários, os requisitos de que tratam os incisos 2, 4 e 5 do caput considerarão, para o seu cumprimento, as especificidades dos programas de proteção a pessoas ameaçadas. Parágrafo 10. As disposições relativas a procedimentos previstos no artigo 83 aplicam-se, no que couber, às transferências para o setor privado. Parágrafo 11. É vedada a destinação de recursos a entidades privadas que mantenha, em seus quadros, dirigente que incida em qualquer das hipóteses de inelegibilidade prevista no inciso 1 do caput do artigo 1º da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990. Parágrafo 12. A comprovação a que se refere o inciso 13 do caput. 1. Será regulada pelo Poder Executivo Federal. 2. Alcançará, no mínimo, os 3 anos imediatamente anteriores à data prevista para a celebração do convênio, termo de parceria ou contrato de repasse, a qual deve ser previamente divulgada por meio de edital, de chamamento público ou de concurso de projetos. E 3. Será dispensada para entidades sem fins lucrativos, prestadoras de serviços ao SUS, habilitadas até o ano de 2014 no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, CNES. Parágrafo 13. O disposto no inciso 10 do caput, no que se refere à regularidade econômico-fiscal, poderá ser apresentado por filiais ou entidades vinculadas aos órgãos centrais, que atuará como interveniente, aplicando-se essa exceção somente para transferências voltadas aos projetos e programas para atuação na área de proteção e defesa civil, meio ambiente, saúde, assistência social e educação. Parágrafo 14. A localização física de que trata o inciso 1 do caput do artigo 5º independerá da localização geográfica da entidade privada signatária do instrumento administrativo. Artigo 81. Não será exigida contrapartida financeira como requisito para as transferências previstas na forma do disposto nos artigos 76, artigo 77, artigo 79, facultada a contrapartida em bens e serviços economicamente mensuráveis, ressalvado o disposto em legislação específica.